pessoal, tudo bem? Pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Seguinte, em virtude do pouco tempo que nós temos até acabarem as aulas, né, para começarem as férias de dezembro, eu vou começar a fazer agora as correções gravadas do nono ano para poder as aulas terem mais tempo de explicação, tá bom? E também tivemos uma diminuição de tempo de aulas, que já era 1h10, passou para 1h05, e aí passou a ser 50 minutos, perdeu 15 minutos de aula. Então, eu acho que é melhor fazer as correções por aqui. É claro que as dúvidas que surgirem, que não forem solucionadas durante aqui na gravação, depois vocês podem perguntar para mim nas aulas ao vivo que eu respondo numa boa, tá bom? Olha só, tá até com o gabarito ali, estou comentando. Ao final da Segunda Guerra Mundial, teve início um amplo movimento de descolonização da Ásia e da África. Cite 3 fatores que contribuíram para isso. Aí está assim. Entre os fatores que contribuíram para a descolonização da África e da Ásia, podem ser mencionados forte sentimento nacionalista dos povos subjugados, pressão dos Estados Unidos na União Soviética pelo fim do colonialismo em nome da autodeterminação dos povos, resistência dos povos colonizados à dominação do colonizador, elevado custo de manutenção das colônias para as potências europeias que haviam saído da Segunda Guerra Mundial com a economia fragilizada. Tudo que está aqui, eu comentei com vocês, tá certo? Que é o seguinte, realmente, o sentimento nacionalista, o sentimento de luta pela independência só crescia nesse tempo todo. E é bom lembrar que os povos subjugados, de um modo geral, eles não aceitavam bem aquele imperialismo. Até porque era o imperialismo que, por mais que beneficiasse uma pequena elite local, ele explorava as riquezas ao máximo e eram colônias que continuavam com problemas sociais graves, inclusive, né? Era um imperialismo racista, é bom lembrar disso, né? Em que o branco estava ali num papel civilizador, né? No discurso do branco, é claro, e no fundo era o quê? No fundo era um discurso hipócrita de você explorar ao máximo as riquezas daquelas regiões. E é bom lembrar que os Estados Unidos e a União Soviética, eles viam essa região como uma área de disputa de influência deles, uma influência do capitalismo americano e uma influência do socialismo da União Soviética que poderia se expandir naquela região, sim. Ou seja, na verdade, não só o socialismo, mas a União Soviética ela precisava de aliados econômicos também. E ela até aceitava que esses aliados fossem países capitalistas, por exemplo, contanto que fossem aliados, como aconteceu com o Egito, como aconteceu com a Índia no futuro, tá? Que eram países capitalistas, porém, a Síria também, aliados da União Soviética. E os Estados Unidos tinham descoberto já uma forma de você praticar imperialismo, mas sem necessidade de colônias, não é? Ou seja, você, na verdade, permite que haja uma autonomia política desses territórios todos, desses países todos, não é? Só que você mantém uma dependência econômica, que é o estilo que os americanos vão acabar desenvolvendo de imperialismo capitalista nessa nova fase do capitalismo mundial, certo? E é claro que é bom lembrar que França e Inglaterra, as principais potências coloniais, estavam muito enfraquecidas depois de 2 guerras mundiais. Ok? Legal. 2. Estados Unidos e União Soviética pregavam o fim da política colonial em nome da autodeterminação dos povos. Opa, deu um zoom aqui errado. Agora fica melhor assim, né? Aqui fica melhor. O que significa esse princípio? Bom, de acordo com o princípio da autodeterminação dos povos, todas as nações têm direito à soberania, devendo se autogovernar de acordo com as suas próprias leis e suas próprias escolhas. Isso acaba sendo até mesmo está previsto na então recente Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, em que ela previa, a ONU, quando ela é fundada, é bom lembrar disso, ela já previa no seu estatuto a chamada autodeterminação dos povos. E isso passou a ser um grande artifício jurídico, vamos dizer assim, né, muito importante para que houvesse um movimento dessas colônias todas que já lutavam pela independência, muitos já haviam conquistado a independência, de serem independentes, ok? E esse princípio até hoje ele existe. Por isso que, por exemplo, todos os países signatários da Carta das Nações Unidas, eles oficialmente não podem permitir que um povo subjugue o outro povo somente pela força, ou porque alega que é superior, e nem mesmo praticar. Então, sempre quando há uma invasão, sempre quando há uma guerra, é sempre com o discurso de que, por exemplo, nós estamos lutando contra um Estado que ele é tirânico, autoritário, contra aquele povo, tá certo? Por exemplo, os americanos, eles ocuparam durante muito tempo o Iraque,
eles ainda permanecem no Afeganistão, mas assim, percebam que essa ocupação que ela é estratégica, ela é imperialista, ela é uma invasão, sim, só que eles não transformam o Afeganistão numa colônia, mas sim eles alegam que o Afeganistão, eles estão ali protegendo o Afeganistão para que os terroristas não tomem de volta o país para eles, como aconteceu com o Talibã. Isso é o que eles dizem, não é o que na verdade está acontecendo, né? É claro, vamos lá. Gente, olha só, eu falei sobre o Gandhi naquela gravação que eu fiz, porque como eu não perdi uma aula, eu fiz uma gravação ali. Gandhi liderou a luta contra a dominação inglesa na Índia, baseada em 2 princípios. Quais eram esses princípios? Como os indianos os colocaram em prática? A luta de Gandhi sustentava no princípio da não violência e no da desobediência civil, que é não aceitar a presença imperialista britânica, que na língua hindi, é a palavra satyagraha, a filosofia da não violência. Na prática, a não violência significava não entrar em confronto físico com as autoridades inglesas. Já a desobediência civil era praticada por meio de boicote aos produtos ingleses e do não pagamento de impostos, certo? E é bom lembrar que você não compra os produtos. Isso gerou até um problema curioso, porque assim, inicialmente os produtos ingleses eles concorriam diretamente com os produtos manufaturados indianos. Lembrando que, por exemplo, a tradicional arte de arte têxtil, né, a tecelagem indiana muito antiga, muito tradicional, ela acaba concorrendo diretamente com os produtos que são ingleses, tá? Um instantinho aqui. Bom, voltando aqui, então, depois há uma inversão, ou seja, quando os indianos param de comprar os produtos ingleses de tecido, depois que a indústria têxtil foi afetada, a indiana foi afetada para concorrer com os ingleses, provoca uma inversão. E consegue provocar uma crise econômica lá na Índia. Lá na Inglaterra, perdão, né, desculpa. E ele era preso, por não pagar impostos, por ser um agitador, e quando ele era preso, ele sempre aceitava a prisão, sem reagir, e muitas vezes até mesmo praticava greve de fome, o que gerava todo um caos, porque quando ele, já idoso, começava a fazer greve de fome, e ele poderia morrer, né, os ingleses sabiam que se ele morresse ia ser um problema, às vezes, pior ainda. Então acabavam soltando ele, ou, enfim, até aceitando algumas condições. E esse esforço de anos vai levar à independência da Índia, porque chega um momento que os ingleses não conseguiam mais manter a Índia como sua colônia. Certo? Vamos lá. Passando aqui adiante. Está assim. Dando um outro zoom aqui. Espera aí, perdão. Explica o que foi o panafricanismo e o que esse movimento defendia. O panafricanismo foi um movimento que se iniciou no século XIX, organizado entre africanos e seus descendentes que viviam nos Estados Unidos, no Caribe e na Europa. Em um primeiro momento, esse movimento defendia uma identidade única e comum a todos os africanos. Por meio de palestras e jornais, denunciava as condições subhumanas impostas pelos colonizadores aos negros da África, Portugal. Em 1945, em uma conferência realizada em Manchester, na Inglaterra, o movimento adotou uma posição socialista e passou a defender a união de todos os africanos na luta pelo fim do colonialismo na África. Um deles foi o grande Frantz Fanon, né, da luta descolonial, um autor importante, da Argélia. Seguinte, olha só, panafricanismo não tem mistério. É um movimento internacional com simpatias no mundo inteiro, com simpatia de população afrodescendente que vivia nos Estados Unidos, que vivia no Caribe, na Europa, até no Brasil de uma forma um pouco mais discreta, na América Latina de forma mais discreta, e eles eram favoráveis a essa independência coletiva, né? Acabaram sendo favoráveis a uma independência das nações africanas, entendendo que elas mereciam, né, o direito à sua autodeterminação, certo? Era um movimento político que não era organizado inicialmente em nome de uma independência, mas ele acaba convergindo a isso, ok? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui, epa, consegui. Espera aí, vamos lá. No texto Para Ir Além, o Nascimento de Nações, o historiador Roland Oliver afirma: com somente poucas exceções, as nações da África atual foram sucessoras diretas das colônias africanas que as precederam. Explica o autor que diz essa afirmação. E o nascimento das nações, Roland Oliver quis dizer que os países surgidos na África após o processo de colonização mantiveram muito da estrutura criada pelo colonizador.
as fronteiras dessas novas nações continuaram praticamente as mesmas daquelas estabelecidas durante a partilha da África. E os países dependentes também mantiveram a estrutura administrativa, o sistema de educação, os serviços de telecomunicações, os correios do colonizador, até mesmo a língua mantida como idioma de comunicação mais alto. Bom, aqui temos um drama que até hoje persiste na África, que é o seguinte. Primeiro que nós não tínhamos uma organização política dessa forma na África até o século XIX. Já existiam as colônias europeias no litoral, existia a grande colônia, a colônia aqui de Transvaal, Orange, que deram origem à África do Sul, que eram inicialmente holandesas e passam a ser inglesas, não é? No século XIX. Temos também aqui, que era Angola, em Moçambique, colônias portuguesas, certo? E feitorias europeias, que eram portos, quase sempre portos de tráfico negreiro. E no século XIX começa essa entrada do interior, essa conquista do interior. Lembrando que aqui havia uma área de influência do Império Turco-Otomano, que aqui é a África Árabe, enfim, aquela história. O que vai acontecer? Toda a divisão territorial e política, ela é uma divisão artificial. Olhem só os mapas em linha reta, eu cheguei a falar isso com vocês. Está na cara que isso aqui é bem o quê? Colonizador dividindo o território, sem saber muito bem o que tem ali. E eles fizeram o quê? Eles separaram etnias, né, em territórios distintos, como também uniram, às vezes, etnias rivais dentro do mesmo território. E isso gerou um problema sério que até hoje persiste na África, né? As fronteiras que são essencialmente artificiais. E, curiosamente, aconteceu. Curiosamente, temos o quê? Temos uma repetição do modelo anterior, ou seja, eles repetem, na verdade, repetem toda a divisão territorial que os colonizadores haviam criado. E isso se revela um problema no futuro, com certeza, como vocês já viram. Última questãozinha aqui está assim. Diversas ex-colônias da Inglaterra e da França se emanciparam de maneira pacífica. Cite 3 exemplos em que a colonização ocorreu dessa maneira. Bom, pacífica, de certa forma, a maioria foi, entre aspas, tá? Não é que foi completamente pacífica. A maioria foi porque, de fato, o Reino Unido e a França, depois da Guerra da Argélia, na França, uma guerra muito difícil para a França, depois da independência da Índia, que foi tão traumática para os ingleses, eles perceberam que a colonização era uma coisa do passado, aquele estilo. Eles teriam que aderir, né, a essa agenda internacional liderada pelos Estados Unidos da América, né, de que o capitalismo agora não precisava de colônias para serem exploradas, mas sim que houvesse vínculo, né, essa interdependência econômica entre as nações todas. É claro que os países mais ricos eles teriam ainda as mesmas vantagens, né, nisso tudo. Lembrando que é um fato curioso que esses países que eram as metrópoles dessas colônias na África e na Ásia negociam a independência, só que esses países que eram agora independentes, não eram mais colônias, para se inserirem, né, no mercado internacional, para poder vender seus produtos, para poder desenvolver, para se desenvolver sozinhos, porque é bom lembrar que o Reino Unido e a França, em muitos casos, abandonaram abandonaram, assim, por exemplo, escolas que eles mantinham, hospitais que eles mantinham, né? Até empresas que geravam emprego lá, a duras penas, foram embora e os empregos desapareceram. Eles deixam muitos desses países a Deus dará, né? Nem todos mantêm esse vínculo econômico. E aí o que acontece? Esses países são obrigados a contrair empréstimos internacionais para poder ver se conseguem desenvolver seus países. Sua economia, gerar emprego, enfim. E já eram países pobres. E com quem que eles vão pegar empréstimo? Muitas vezes com bancos que são britânicos, franceses e agora também americanos, é claro. Ou seja, eles vão se endividar junto com aqueles que eram os seus colonizadores. Olha a sacanagem ali. E outra coisa, galera, que acontece, que é bom lembrar, nós temos países com fronteiras artificiais. Países que não eram países do passado, eram colônias criadas, né, com divisão territorial que os ingleses e franceses, a maioria, criaram. São países que vão enfrentar o inferno de guerras civis terríveis em função disso, né, da miséria crônica, e esse cenário até hoje persiste na África, não desapareceu não, certo? Aí está ali, a descolonização ocorreu de maneira pacífica em países como Sudão, Costa do Ouro, que é a atual Gana, Nigéria e Serra Leoa, que estavam sob domínio da Inglaterra. É bom lembrar que Serra Leoa entrou numa guerra civil horrível nos anos 90, horrível, não é? A Nigéria é um barril de pólvora, porque a Nigéria tem população que é muçulmana, população que é cristã, que se detesta, certo? Gana é um caso, assim, de realmente, digamos que uma colônia menos pior, em comparação com outros. Tem muitos problemas, mas assim, comparado com
Costa do Marfim, com Serra Leoa, Gana, enfim. E o Sudão, gente, pelo amor de Deus, o Sudão é um país que tem população majoritariamente muçulmana e uma parte dela é árabe, inclusive, né? E recentemente houve uma independência, surgiu o Sudão do Sul, um novo país. Isso só mostra como você tem uma sociedade fragmentada, né? Vivendo enfim, em todo o desastre que você possa imaginar, de guerra civil, de miséria, de pobreza. Então, pacífica naquela, pacífica na hora de assinar o documento, mas assim, são 4 países que têm problemas assim até hoje, certo? E aí, temos ali, no lado francês, Guiné, Camarões, Mali, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim, tá? Eu não sei detalhes, assim, de como foi cada um aqui, como foi dos outros, mas, assim, exemplos de onde houve uma colonização oficialmente, uma descolonização, perdão, oficialmente pacífica. Onde que foi, onde houve guerra? A Argélia, que eu falei várias vezes, teve uma guerra civil grande, né? Na Ásia tivemos também o Vietnã, que o Vietnã, na verdade, fica independente, mas quando ele fica independente, uma guerra civil cresce ali em função de uma disputa de poder, certo? Que acaba sendo capitaneada pelos o Vietnã do Norte, que era oficialmente um país capitalista, o Vietnã do Sul, oficialmente um país capitalista, e o Vietnã do Norte, um país comunista. E eles ali, né, em guerra e com a participação americana apoiando o Sul contra o Norte. E não vai dar certo. Eu falei com vocês disso quando eu falei de Guerra Fria, que teve essa aula sobre Guerra do Vietnã. Certinho? E também, eu vou lembrar, Angola e Moçambique. Angola e Moçambique houve guerra de independência. Vou falar melhor sobre isso no nosso próximo encontro aqui, ao vivo. Ok? Então é isso, gente. Desculpa que tem que interromper a gravação no meio. Um grande abraço. Um grande abraço, perdão. Ficou aqui. Tchau, tchau. Até.